Oi, gente, eu sou o pastor Dr. Everaldo Moraes, aqui da Paraíba. Meus amigos, eu estou gravando esse vídeo para responder perguntas recorrentes que sempre fazem aqui ao nosso escritório, a mim especificamente, sobre uma matéria nova que tem causado muita polêmica nos meios acadêmicos, dentro da comunidade jurídica. Antes eu quero dizer a vocês que se inscrevam nesse canal, né? Peço a vocês que se inscrevam no meu canal aqui e assine um sininho que tem por aí para vocês serem notificados toda vez que eu falar aqui alguma coisa. E dê também o vosso like aí, para dizer se gostam ou não das minhas pobres palavras, né? Bem, gente, hoje a minha palavra é dirigida mais para a comunidade jurídica, né? Eu sou pastor evangélico, vocês sabem, eu sempre falo também da Bíblia aqui, de assuntos religiosos, mas hoje nós vamos falar de um assunto eminentemente jurídico. O assunto é o seguinte: muitas pessoas perguntam a mim, doutor Everaldo, é correto, é legal, é constitucional um juiz, num processo de execução, ele determinar o confisco do passaporte do devedor, ele determinar a suspensão da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, o bloqueio de cartões de crédito do devedor. E, por incrível que pareça, muitos juízes no Brasil todo estão tomando essas medidas a pedido dos advogados, dos credores. E estão fazendo isso com fundamento no dispositivo do artigo 139, 4 do Código de Processo Civil, que delegou aos juízes competência de adotarem todas as medidas que entenda necessário com vista a viabilizar o cumprimento das decisões judiciais, inclusive das decisões judiciais em processo de execução de dívida. E isso tem causado um alvoroço dentro da comunidade acadêmica, dentro da comunidade jurídica, dentro dos profissionais do direito, a respeito de que se esse dispositivo do Código de Processo Civil de 2015 daria ao juiz essa competência para ele fazer exatamente isso: confiscar, né, Carteira Nacional de Habilitação, mandar bloquear cartão de crédito, suspender Carteira Nacional de Habilitação, confiscar passaporte e bloquear cartão de crédito. Eu quero dizer a vocês que antes de eu responder essa pergunta na minha ótica, eu quero lembrar umas palavras do eminente e saudoso Pontes de Miranda. Ele dizia que ninguém sabe direito como ninguém sabe a Bíblia. E é verdade. Cada vez que você estuda direito ou cada vez que você estuda a Bíblia Sagrada, você se coloca numa posição de quem está aprendendo. E é assim que eu me coloco, sempre, na posição de aprendiz. Mas hoje, como eu disse a vocês, nós temos que analisar, antes de eu responder essa pergunta, na minha ótica, alguns princípios constitucionais e legais para a gente verificar se tem razão esses magistrados que assim procedem ou não. O primeiro princípio a ser examinado é o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. O que é isso? O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nada dentro do ordenamento jurídico brasileiro que é positivo, ou seja, o ordenamento brasileiro se caracteriza por leis escritas. Nós não temos um sistema consuetudinário, como existe, por exemplo, na Inglaterra, onde o juiz julga com base em costume. Nós aqui julgamos com base no direito positivo. A lei, diz a Constituição, não pode afastar. E eu diria mais, nada pode ser afastado da apreciação do Poder Judiciário no sistema, no ordenamento jurídico vigente no nosso país.
Nada, nada. Nem as questões religiosas colocadas, elas fogem da apreciação do Poder Judiciário brasileiro. E o outro princípio que nós temos que examinar é o princípio da razoabilidade da duração do processo. Também está esculpido lá no artigo 5º da Constituição Federal, me parece que no artigo 48, salvo engano, que diz assim: todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O que é isso? Aliás, o constituinte brasileiro e todo o cidadão brasileiro, ele espera uma prestação jurisdicional célere e efetiva. Não vale a pena você ficar brigando a vida toda na justiça para depois, aquela história que se diz aqui pelo Nordeste, ganhar e não levar, né? Você batalha, tem um processo de conhecimento longo, depois entra num processo de execução imenso, né? E quando chega no final, o devedor esconde os bens e faz todo tipo de pirotecnia e não paga, né? Então, o legislador brasileiro, a partir do legislador constituinte, ele teve essa preocupação de dizer, de velar, de ordenar que todo o processo judicial deve ter um tempo de duração razoável, né? É inconcebível que você leve aí 30 anos com o processo e depois termine em nada, mesmo você ganhando aquele processo na justiça. Depois tem os princípios processuais que estão na lei, no Código de Processo Civil, que também nós podemos aqui examiná-los rapidinho. Primeiro, são os princípios que tratam dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Está lá no artigo 139 do Código de Processo Civil, entre vários, caberá ao juiz dirigir o processo conforme disposição do Código, incumbindo ao juiz, né, assegurar às partes igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, prevenir e reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, indeferir postulações meramente protelatórias e outros. E entre esses dispositivos do artigo 139 está o inciso 4, que diz assim: caberá, né, ao juiz determinar todas as medidas individuais, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto a prestação pecuniária. Desculpa. Então, todas as medidas que o juiz puder determinar, ele pode determinar para viabilizar o cumprimento das decisões judiciais. No caso específico da execução, que é o caso da pergunta formulada aqui para mim, o juiz, no ordenamento jurídico de 1973, do Código de 73, já havia vários procedimentos que o juiz tomava no âmbito da execução do julgado, né? No âmbito do cumprimento da sentença. Ele aplicava multa, né? Ele fazia busca e apreensão, né? Ele decretava prisão, a prisão civil por não pagamento de dívida alimentícia, né? Então já tinha muitas coisas, mas essas medidas que nós tínhamos no Código de Processo Civil anterior eram paliativas, não resolviam, né? Então o legislador de 2015, ao elaborar o Código de Processo Civil, ele criou mecanismos mais duros, com medidas que nós chamamos de atípicas. Por que atípica? Porque elas não são corriqueiras. Elas não estão previstas expressamente dentro do ordenamento jurídico. Quais seriam elas? Fica ao critério do livre-arbítrio, né, que o juiz tem, que é uma faixa bem ampla, que o julgador tem de adotar as medidas que, a seu juízo, viabilizem a prestação jurisdicional. E também tem outro princípio que nós devemos examinar aqui, que é o princípio da cooperação, que está também no Código de Processo Civil atual, o mais novo, 2015, no seu artigo 6º, que diz todos os sujeitos do processo, quer dizer, réu, né, autor, né, intervenientes,
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenham, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Veja a preocupação do legislador aqui, né? Deve haver essa cooperação entre advogados, entre promotores, entre juízes, certo? Entre as partes, para que se tenha uma prestação jurisdicional de mérito, efetiva, séria e célere, né? Séria e célere, né? E outro princípio também que nós devemos examinar aqui, que está no Código de Processo Civil, é o princípio da boa-fé processual. Está esculpido no artigo 5º do Código de Processo Civil de 2015, que diz: aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Ora, o que temos? O que temos ouvido e visto diariamente na nossa militância da advocacia? Você leva, como disse, 30 anos num processo de conhecimento com recurso, né, agravo, apelação, embargos, recurso especial, recurso extraordinário e etc, etc. Você leva uma vida. Quando termina, entra num outro processo mais doloroso, que é o processo da execução. Você ganha e entra no processo de execução. E aí vem, o juiz manda que o executado, o réu, ele indique, ele pague a dívida em 15 dias, ou então nomeie bens aí a penhora para discutir mais alguma coisa que ele entenda dentro do processo de cumprimento de sentença. E ele simplesmente não paga. Ele não nomeia bens, ele se cala. Aí o juiz manda fazer aquelas corriqueiras providências de Bacenjude, Renajude e os júdices aí da vida, e não encontra nenhum bem no nome daquele indivíduo. Só que ele tem uma vida de luxo, ele tem uma vida esbanjadora, ele apresenta sinais exteriores de riqueza para todo mundo, ele viaja para o exterior, ele anda de jet ski, ele anda de avião, participa das melhores festas, está nas redes sociais, a sua mulher exibe as melhores joias, e quando você procura bem desse indivíduo, não encontra. Não tem dinheiro na conta, não tem poupança, não tem aplicação, não tem... Por quê? Porque ele desvia os bens para nome de terceiros, laranja, com o objetivo único de não cumprir a decisão judicial, de não pagar a dívida que ele, por direito, deve, mas se recusa a pagar. Aí vem a grande pergunta, antes de eu responder a pergunta de vocês. É justo que uma pessoa passe 30 anos buscando o seu direito, depois passa aí 2, 3, 4, 5 anos no processo de execução, e quando termina, no final, o cabo esconda todos os bens, não dá satisfação para o juiz, né? Ele não nomeia, ele não se ele acha, por exemplo, que o processo está sendo executado por uma via mais dolorosa, mais custosa, ele vai e nomeia, porque também é um princípio de direito processual que a via mais adequada a se executar o devedor é aquela que não seja mais gravosa para ele. Está lá no artigo 805 do Código de Processo Civil. Mas ele não paga, não dá satisfação, se esconde bem. Então, isso levou alguns exequentes, né, o dono da dívida, pedir ao juiz que, com base nesse dispositivo aqui do artigo 4º, do inciso 4º do artigo 139 do Código de Processo Civil, que diz que compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, para viabilizar a prestação jurisdicional, para fazer cumprir a ordem judicial. E aí os juízes começaram a conceder esses pedidos, né? Bloquear cartão de crédito, suspender CNH e confiscar passaporte. A briga foi bater no STJ. Chegou lá em 2018, pela primeira vez, e lá, através do habeas corpus. E nesse habeas corpus, o STJ teve como relatora a eminente ministra Nancy Andrighi, e ela entendeu que o habeas corpus era, sim, medida cabível apenas para atacar o ato do juiz que confiscou o passaporte, porque aí fere o direito básico, basilar, constitucional, o direito da liberdade,
o direito de ir e vir. Então ela entendeu que o habeas corpus era devido para essa finalidade. Mas não era devido, por exemplo, para atacar atos como a suspensão da CNH e o bloqueio de cartão de crédito. Isso aí ela disse que ele deveria ir para os recursos ordinários, outros devidos, cabíveis. E aí vem apelação, agravo, e recurso especial e outra coisa. Não recurso extraordinário, não habeas corpus, porque habeas corpus é um remédio heróico, constitucional, certo? Que tem o objetivo única e exclusivamente de impedir, de atacar um ato de autoridade administrativa ou judicial que fira o direito de liberdade. Mas ela, mesmo assim, não concedeu, monocraticamente ela não concedeu o habeas corpus, porque entendeu que o réu, no caso aí o paciente, né, do habeas corpus, ele não estava cooperando com a justiça. Ele atacava o ato do juiz, mas em compensação, ele não nomeou bem a penhora nenhuma. Ele estava atacando, dizendo que o ato do juiz era arbitrário, era inconstitucional, era ilegal, mas ele não disse ao Poder Judiciário como ele poderia fazer para pagar aquela dívida, como ele poderia fazer para cumprir a decisão judicial. Aí o habeas corpus foi denegado. Depois, outro processo voltou ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a ministra Nancy, a mesma relatora do habeas corpus que eu falei agora. Esse habeas corpus, deixa eu ver se eu encontro o número dele aqui, o habeas corpus que chegou lá em 2018 foi o 99.606 de São Paulo, esse que eu estou falando. Depois chegou um recurso especial, número 1854-289, daqui da Paraíba, para o STJ examinar, que também foi examinado, teve como relatora a ministra Nancy. Só que dessa vez, quem decidiu não foi só o relator, não foi uma adição monocrática, mas adição do colegiado. O STJ entendeu que o habeas corpus, semelhante à ministra Nancy, entendeu que o habeas corpus era um remédio cabível para a questão do confisco do passaporte e entendeu que também a adição do juiz estaria errada se não fosse devidamente fundamentada, se não fosse esgotado todos os meios necessários para viabilizar o pagamento da dívida e se não houvesse também o contraditório facultado contraditório para o réu, para o executado, né? E esse RESP, esse recurso especial, acabou não sendo examinado no seu mérito, porque tratava de matéria fática. O STJ devolveu para que o juiz examinasse esses questionamentos da parte, principalmente em razão de não ter tido o direito de defesa sobre isso. Então, como eu disse, a matéria é nova, a matéria é neófita dentro dos tribunais. A jurisprudência sobre essa matéria é escassa, né? Quase não há jurisprudência, né, sobre essa matéria. E ela é uma matéria controvertida, porque uma parte da comunidade jurídica, alguns juristas defendem que o juiz deve sim fazer isso, certo? Principalmente diante de um devedor caloteiro que não colabora com a justiça e se furta a cumprir uma dívida que efetivamente ele deve. Outra parte entende que não. Outra parte que acha que essas medidas atípicas, elas não estariam inseridas dentro desse contexto. Ou seja, essas providências que o juiz tomou, como confisco de passaporte, bloqueio de cartão de crédito, suspensão de carteira nacional de habilitação, elas seriam inadequadas, elas seriam estranhas dentro do processo de execução, por exemplo, né? E aí eu concluo aqui, dando a minha opinião, a minha singela opinião. Eu acho, como já falei para os amigos, para os irmãos aqui, né, o Poder Judiciário brasileiro nada refoge à sua apreciação, né? O Judiciário brasileiro, ele tem o poder constitucional de apreciar qualquer demanda, qualquer questão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo que nós devemos sim observar o parágrafo único do artigo 805,
quando formos proceder à execução, ou seja, pela forma menos dolorosa para o executado. Mas, por outro lado, eu vejo que executado, o devedor, aquela pessoa que usa de todos os meios escusos e não republicanos para se furtar, para tentar enganar a justiça, tentar se safar, tentar tirar proveito, para não pagar a dívida, principalmente desviando seus bens, passando seus bens para terceiro, para laranjas, com o objetivo de não cumprir a decisão judicial, ele não merece nenhum prêmio. E aí eu entendo que cabe sim o juiz determinar essas medidas, certo? Chamadas atípicas, desde que ele observe alguns contornos. Por exemplo, e aí eu vou na mesma linha em que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Acho que o juiz deve esgotar o juiz e o exequente deve esgotar todas as vias possíveis para tentar fazer com que o executado pague a conta. Confisco, penhora, se não houver penhora, bacenjude, renajude, certo? Tudo. Quando esgotarem todas essas viabilidades, todos esses esforços denodados para fazer com que o réu, inadimplente, irresponsável, cumpra a decisão judicial, quando tudo isso, aplicação de multa e etc., considerá-lo como um atentador à dignidade da justiça e tal, esgotado tudo isso, sempre a pedido do exequente, do credor, o juiz deve abrir vista ao executado, ao réu, ao devedor, isso até com base no artigo 9, o artigo 9º e o artigo 10 do Código de Processo Civil, certo? Em homenagem ao princípio da não surpresa, para que o devedor veja o que o credor está pedindo, se defenda desses pedidos, certo? E aí sim, o juiz pode sim tomar essas decisões de bloquear a CNH, suspender a CNH, bloquear o cartão de crédito e confiscar sim o passaporte. Acho que o juiz pode fazer isso sim, certo? Desde que observado o contraditório, desde que viabilizado todos os meios necessários com vista a fazer com que o devedor pague a dívida e desde que essa decisão do magistrado seja decididamente bem fundamentada. Observados isso, sim, eu acho que pode sim o juiz tomar essas decisões. Afinal de contas, nós não podemos, dentro do ordenamento jurídico, acobertar caloteiros. Ninguém pode usar institutos democráticos de ampla defesa, de proteção do réu para fugir dos seus compromissos, da sua responsabilidade e tirar proveito dessa situação. Essa é minha opinião, por entender que justiça só é justiça se ela for célere, se ela for efetivada, se ela for positiva, se ela for eficaz. Um grande abraço a todos e Deus nos dê um dia de paz.